Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações. Agora há pouco foi dito aqui para nós que vai haver um momento na sexta-feira, que é o momento de doação de amor. Né? A ciência, recentemente, nos estudos de espiritualidade que tem feito, provou que quando nós emitimos por um tempo considerável vibrações de amor, não só nós vamos ajudar as outras pessoas, mas especialmente vamos modificar-nos, de maneira que até o nosso DNA pode ser modificado através da vibração do amor. Então é uma oportunidade ótima para todo mundo, né? Muito bem, nós hoje na nossa reflexão vamos conversar um pouquinho sobre um assunto muito gostoso, baseado na parábola de Jesus da semente. Então, Mateus começa a contar a parábola, como aconteceu a parábola da semente, dizendo: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e ficou à beira do lago. E uma grande multidão se juntou ao redor. Então, como havia muita gente, ele entrou num barco e se sentou. E toda a multidão que permanecia em pé na praia, diante de toda a multidão que permanecia em pé na praia, Jesus então lhes ensinou muitas coisas. E ele disse: certo homem saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros dos céus as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, as queimou, porque não tinham umidade e tinham poucas raízes. Outra parte das sementes caiu nos espinhos. Quando os espinhos cresceram, se fecharam e as sufocaram. Outra parte ainda caiu sobre terra boa. Deu frutos, produzindo 30, 60, até 100% do que se havia plantado. E ele disse que os que têm ouvido de ouvir, possam ouvir. Nós vamos fazer uma interpretação hoje dessa parábola, voltada para um texto muito, muito bonito do irmão espiritual Hamed, psicografado pelo Francisco Neto, no livro Renovando Atitudes. Eu estou dando para vocês o livro para depois, se vocês quiserem sentar e ler com calma, né? E o nosso tema desta noite é o tempo certo para cada um de nós. Lá no livro vocês vão achar como o tempo certo, tá? Então, e o Hamed começa dizendo assim: na vida não existe antecipação, nem existe adiamento. Existe sempre somente o tempo próprio, o tempo propício de cada um. Então não existe nem adiamento nem antecipação. Tudo que está acontecendo agora é para acontecer agora. E nós estamos absorvendo o que podemos absorver agora. É sobre isso que nós vamos conversar, sobre esse tempo certo para cada pessoa. É tão difícil para nós aceitar que as pessoas tenham o tempo delas e que seja diferente do nosso, não é? Nós queremos sempre controlar o tempo do outro. Nós queremos impulsionar as pessoas, empurrar mesmo as pessoas na direção que nós achamos que é correta. E não existe, não é possível fazer isso. Vamos tomar como exemplo a natureza. Tudo que acontece na natureza tem o seu ciclo perfeito, correto. Tudo acontece no seu tempo certo. Então não adianta, nós, por mais que a gente ame as flores, por mais que a gente as ache bonitas, por mais que elas nos encantem, nós não conseguiremos fazer com que uma planta floresça quando nós queremos, né? Eu tenho umas orquídeas lá em casa que eu vivo querendo que elas floresçam mais do que uma vez, elas só florescem em novembro, não tem jeito. Elas não obedecem mesmo. Então, mesmo que a gente queira fazer com que as coisas sejam diferentes, não é possível. E não é, veja, hoje nós estamos vivendo o tempo dos ipês, né? A cidade está cheia de ipês floridos. São Caetano, eu fui para São Caetano, tem uma avenida lá que a gente fica embevecida com a beleza da natureza, né? Com a mão de Deus pintando tudo de cor-de-rosa, né? Então, quando você olha para o ipê lá, você vê, tem uma porção de brotos já floridos. Existem brotos que, apesar dela já estar toda florida, não floriram ainda.
esses brotos estão num ponto diferente dos outros. E adianta que a gente queira que eles floresçam agora? Adianta a gente brigar com a árvore? Nós não vamos brigar com a árvore, nós não vamos nos desentender com a árvore, nem vamos querer forçar a árvore a fazer aquilo que nós queremos. Por exemplo, cada flor tem a sua tonalidade, né? No tempo das paineiras, tem as paineiras rosa escuro e as paineiras rosa claro. Não adianta, nós não vamos conseguir de jeito nenhum, nem é possível, nem se raciocina a esse respeito, querer que elas tenham a tonalidade que nós esperamos que elas tenham. Então, isso nós precisamos aplicar com as pessoas que estão conosco. Não nos é possível, de maneira alguma, forçar as criaturas a crescerem da maneira que nós queremos. Nós que somos pais, ficamos na expectativa de que nossos filhos atinjam um patamar de entendimento e de realização e de felicidade na vida que nós achamos que é o melhor patamar. Nós desejamos isso. E muitas vezes nós os impulsionamos nessa direção. Mas é preciso entender, né, que cada pessoa tenha uma forma de se desenvolver. Eu fui outro dia na escola dos meus netos e tinha lá um rapaz tocando violino, dando aula de violino para as crianças. E alguém comentou do nosso lado assim: esse menino estudou direito com o meu neto. Estudou direito? Estudou. O pai dele disse que ele só seria feliz e que ele só se daria bem na vida se ele estudasse direito. Então ele foi e entrou em direito na São Francisco, a melhor escola de direito do Brasil. Entrou na São Francisco, fez direito. Quando ele terminou, ele entregou o diploma para o pai e falou assim: agora eu vou ser músico. E está lá, instruindo as crianças, feliz da vida. Então, a nossa percepção de mundo é a percepção pessoal nossa, né? Por que acontece isso? Veja bem, a organização divina está sempre trazendo oportunidade de progresso e desenvolvimento para a humanidade, não é? Isso é contínuo. É contínuo. Às vezes estoura aí um processo de internet que de repente a gente sai completamente daquele caminho que a gente vinha trilhando e abre um sem número de oportunidades para todas as pessoas, né? Uma abertura de conhecimento, uma abertura de mente, uma abertura de comunicação ímpar, né? A organização divina faz dessas coisas. Ela traz possibilidades para a humanidade se desenvolver dessa maneira, né? Mas o indivíduo só vai absorver essa sementeira toda da organização divina de acordo com as possibilidades e habilidades que ele tem. Não adianta a gente pegar um bebezinho de 1 mês e meio, botar ele no chão e querer que ele ande. Ele não vai caminhar, ele não vai nem engatinhar, porque não é o tempo propício para ele, porque ele não tem habilidade para fazer isso ainda. Ele vai ter que desenvolver essa habilidade. Então nós vamos ter claro para nós que todas as pessoas têm determinadas habilidades e determinadas possibilidades existenciais. Não adianta nós queremos forçá-las a agir da forma que nós achamos que é mais correta, né? Assim como na natureza nós temos que deixar germinar, crescer e florir, também com o homem, com as pessoas que estão conosco, com as pessoas com quem nós convivemos, trabalhamos, os nossos familiares, os nossos amigos, o pessoal do nosso agrupamento espiritual, não adianta a gente querer que o processo dele seja diferente. Não adianta querer forçar o processo de jeito nenhum, né? Se a gente pode dar o consentimento para a natureza de fazer as coisas do jeito que a gente pode dar, né? A gente pode dar, mas a gente tem que dar, ela não faz de outro jeito, né? Se a gente pode dar esse consentimento para ela, nós também temos que começar a compreender que precisamos dar esse consentimento para as pessoas que estão conosco, para aqueles que fazem parte da nossa vida, né? Não é permitido para nós oferecer a quem nós amamos, violentar a maneira de quem nós amamos de entender, comparando com os outros ou forçando com a nossa impaciência que eles cresçam, evoluam, vençam, se projetem, sejam felizes dentro dos moldes que nós estabelecemos para a felicidade e para o crescimento, né?
Vamos pensar numa coisa. Cada um de nós possui diferenças exteriores, né? Algumas pessoas têm uma pele um pouquinho mais morena, outras têm a pele mais branquinha, outras têm a pele mais escurinha, não é? Exteriormente, tem gente que é baixinho, tem gente que é bem alto, tem gente que ao longo da vida ficou muito magro, tem gente que ao longo da vida deu uma engordadinha. Essa é a maioria de nós, né? De acordo com a evolução da vida, nós estamos ficando mais fofinhos. Então, nós temos aspectos exteriores diferentes. E os aspectos interiores são muito, muito mais diferentes do que a gente imagina. Veja bem, para nós desenvolvermos, né, nós temos uma ansiedade grande, né, que as pessoas estejam crescendo muito, muito rapidamente, elas estejam aprendendo muito rapidamente. Por quê? Porque nós colocamos para nós um patamar muito elevado de desenvolvimento material e desenvolvimento espiritual. Disseram para nós que o nosso modelo é o Cristo. É claro, ele é o modelo, né? Ele é o modelo perfeito. Aí nós achamos que tínhamos que conseguir essa perfeição agora, que nós tínhamos que sair correndo atrás disso. E quando olhamos para nós e não percebemos evolução nessa perfeição, nós começamos então a criar uma aparência para nós mesmos e para as outras pessoas de perfeição. E começamos então a exigir dos outros uma aparência de perfeição. A irmã de Fona, no livro Reforma Íntima Sem Martírios, ela fala muito bem dessa necessidade nossa de agradar o outro e de demonstrar uma coisa que nós achamos que deveríamos ser. E quando nós fazemos isso, nós estamos caminhando num sentido de nos tornarmos cada vez mais infelizes, porque nós sabemos que não é verdade, né? E se nós não valorizarmos aquilo que nós temos, nós não vamos evoluir de jeito nenhum. Não vamos evoluir de jeito nenhum. Nós não vamos mudar nada, de jeito nenhum. Então, Jesus compreendeu essa imensa variedade de processo evolutivo das pessoas. Então, cada um de nós está num determinado ponto do nosso desenvolvimento como espírito eterno. Tem gente que a gente já ouviu falar, Francisco de Assis, todo mundo já ouviu falar, que está lá, bem lá em cima, né? Nós temos o nosso amado Chico, não vou comparar com o Francisco de Assis, só vou dizer que ele está bem lá em cima. E aí, quando nós olhamos para eles, o que a gente vai pensar de nós? Ai, meu Deus, como ainda não sei nada. Jesus, que atraso. Não, exatamente o contrário. Nós vamos olhar para eles e dizer assim, gente, é possível. Eles conseguiram. Eles estão lá. Aí vai falar, mas fizeram tal sacrifício, tal sacrifício, tal sacrifício. Agora, nesse momento, nós não temos condição de fazer esse sacrifício. Deus não pede nada para nós que nós não possamos fazer. Então, não adianta a gente querer forçar as coisas. Nós temos que olhar para nós, reconhecer a nossa condição, para aí depois poder ir para frente. Então, uma das coisas que o Hamed nos chama a atenção é que quando nós queremos que alguém, ou nós mesmos, ultrapassemos determinado patamar de aprendizado e de iluminação interior, nós nos forçamos no sentido de ir muito além de nós mesmos. E essa tentativa de ir além de nós mesmos precisa ser compreendida. Todas as criaturas que vivem na Terra, todas elas, encarnadas e desencarnadas, todas elas iniciam, vamos pensar nas encarnadas, todas as encarnadas iniciam a sua nova existência com base em tudo que elas já fizeram antes. A bagagem que nós conseguimos em várias existências é que nos torna capazes de ir em frente, que vai nos dar a habilidade de ir em frente. E veja bem, quando nós
todo esse cabedal de coisas, todo esse monte de coisa que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu ao longo das nossas existências. Essa contingência é nossa e desenvolve, e dá para nós a nossa capacidade mental e a nossa capacidade psicológica, a nossa capacidade emocional. Então, se nós tentarmos forçar alguém a compreender alguma coisa que não faz parte disso, ela não vai compreender. Nós só vamos atrapalhar o desenvolvimento da pessoa. Vamos pensar numa coisa. Nós hoje já conseguimos perceber, por exemplo, há um bom tempo atrás, era muito comum que alguém viesse fazer uma fofoca pra gente, né? E a gente, por ser amigo daquela pessoa, ou por querer agradar a pessoa, ficássemos ouvindo a fofoca. Ficávamos ouvindo a fofoca. E para ser gentil, a gente sorria, né? Sorria, a pessoa contava, você sorria. Aquilo estava te incomodando demais, você estava sorrindo. Por quê? Porque você é amiga dela, não queria ser indelicada, né? Eu sou uma pessoa boa, eu estou treinando ternura, eu estou treinando o desenvolvimento do meu amor. E nós, então, cada vez que ela falava uma coisa, o que a gente fazia? O que ela achou? Que nós estávamos concordando com ela. E nós, então, estávamos fazendo o quê? Nós estávamos prejudicando silenciosamente a pessoa de quem se falava. Era uma ação nossa de desvirtuamento da energia que nos prejudicava porque nós achávamos que devíamos ser condescendentes com aquela pessoa. Ah, mas o que eu vou fazer? Muito simples, começou a falar mal de alguém para você, você começa a pensar, mas essa pessoa deve ter alguma qualidade. Que qualidade essa pessoa tem? Ah, não tem. Aí você vai dizer, puxa vida, vamos ver, né? Olha, nós temos uma mania de nos compararmos com as outras pessoas. Veja, você já consegue fazer isso, mas talvez a pessoa ainda não consiga. Então, a nossa posição diante do mundo, de compreender, mesmo aquela pessoa que veio falar mal naquele momento, é aquilo que ela tem para oferecer. Nós não vamos ficar ali de coadjuvantes. Nós não vamos incitar essa pessoa a continuar nessa posição. Mas hoje nós já não fazemos mais isso. Nós já não balançamos mais a cabeça. Nós já não damos ouvido para a pessoa falar coisas que não são boas para nós energeticamente, nem espiritualmente, nem para os outros. Então nós já mudamos para melhor. E foi nessa encarnação que nós mudamos. Quero perguntar para vocês agora. Vocês estão muito quietinhos, o sono já está começando, melhor a gente movimentar um pouco. Então vou perguntar para vocês aqui. Tem alguém aqui que acha que já melhorou alguma coisa nessa encarnação? Tem? Você? Lá no fundo. Então fala para mim, o que foi que você melhorou? Pode falar sem medo. Estou ouvindo. Eu acho que eu sou muito mais paciente. Julia, paciente? Acho que é paciência. Paciência? Nossa, gente, essa é a perseguição da humanidade, né? A humanidade inteira quer ser mais paciente. Se você já conseguiu dar um passo, pequeno que seja, você já tem que se aplaudir de manhã, de tarde, de noite. Né? Porque a paciência... Agora eu vou te falar uma coisa. Tem uma amiga que fala assim, ela fala assim, ó... aquela frase comum que todo mundo conhece, não peça paciência, porque Deus vai te dar a ocasião de testar a sua paciência. Então você declarou a sua paciência aqui hoje, né? Então se prepara. Se prepara porque vai vir aí alguma coisinha no caminho, né? Então vamos pensar, Jesus compreendeu a imensa variedade da condição de evolução do homem. Então o que ele fez? Ele exemplificou nessa parábola da semente. Eu vou falar uma palavra para vocês que parece que não existe, mas existe. A dessemelhança. É a falta de semelhança entre as pessoas. Né? A dessemelhança, ele compreendeu a dessemelhança das criaturas. Então ele as comparou nessa parábola. As criaturas são os diversos terrenos em que a semente foi jogada. Nós aqui somos vários terrenos em que a semente divina está sendo jogada. Né? Não tenho a pretensão de ser o semeador, não. O semeador era ele, né? Mas assim, hoje nós estamos discutindo um assunto
que eu já estou mais à frente de vocês, porque eu já tive a oportunidade de preparar antes, né, de ler, de preparar, de buscar informação, de ler de novo, tal. Eu já não conto, tá? Nessa parte já não conta. Vocês estão ouvindo aqui uma série de conceitos e imaginando, se eu parasse agora e começasse a perguntar para vocês, para cada um de vocês, né? Quando eu falei da natureza e falei das pessoas que convivem conosco, no aceitar as pessoas como elas são, cada um de vocês pensou numa situação, não foi? Cada um de vocês pensou numa situação. Uma situação particular, lógico, né? Nós não vamos ficar pensando, porque também tem isso, né? Nós somos ótimos para pensar na situação do outro, julgar a situação do outro, dar orientação para o outro, traçar caminhos de solução para o outro, e a gente esquece da gente mesmo. Mas isso também já é uma coisa boa, né? Por que a gente quer tanto que a pessoa quer ir em frente? Por que a gente quer tanto mostrar para a pessoa? Porque nós achamos que já conhecemos o caminho. E por amor a ela, nós queremos orientá-la. Então, vamos parar agora e vamos pensar em nós. Vamos pensar na nossa condição. Não na condição de orientadores, na condição de criaturas em crescimento, em desenvolvimento. Então vamos ver. Jesus falou que nós somos os terrenos. Então ele fala assim: as sementes que caíram ao longo do caminho e os pássaros comeram são pessoas de mente bloqueada. São aquelas pessoas que elas ouvem, elas recebem a semente, ouvem a orientação divina, mas se a orientação divina vem de encontro ao que elas acreditam, ao que é fácil para elas, ao que elas gostam de fazer, elas repudiam, né? Então ele diz, essas são comparadas àqueles terrenos que se jogou e não recebeu, o passarinho comeu, né? Agora, as sementes que caíram nos lugares pedregosos, que não havia muita terra, elas brotaram logo. São as pessoas que recebem a orientação divina e imediatamente elas se alegram com ela. Elas se alegram, recebem, se dispõem a aprender, mas quando começa a primeira aprovação, a primeira dificuldade, elas saem do caminho, elas mudam de caminho, né? Então, essas sementes não tinham raízes suficientemente profundas. Quantas vezes, na hora de uma grave provação, nós que já estamos a caminho há tanto tempo, que já estamos estudando o Evangelho de Jesus, estudando a orientação, as orientações de Kardec, dos amigos espirituais, quantas vezes, numa provação, nós não titubeamos? Não é verdade? Muitas vezes nós titubeamos. Achamos que faltava, que Deus estava em falta conosco. Nos achamos abandonados, nos achamos enfraquecidos, né? Você vê as pessoas que vão fazer, eu faço palestra às vezes num centro, não vou falar para vocês onde é, não é aqui em São Bernardo, para não fazer nenhuma colocação pessoal, que vai muita gente para fazer tratamento médico espiritual, né? E faz muitos anos que eu faço palestra lá. E faz muitos anos que eu vejo as mesmas caras lá, né? Aí a gente pensa, como é durante o dia, a maior parte é de gente com mais idade, porque gente com menos idade está cuidando de filho, está trabalhando, está fazendo um monte de coisa, né? Tem o tempo do dia ocupado. Então você olha e pensa assim, né? Puxa vida, esse pessoal está há tanto tempo aqui, será que já estão dando frutos? Será que eles já apreenderam as lições de Jesus? Será que eles já conseguiram uma melhora física? Porque a gente também acha que é assim, né? Eu fui lá fazer tratamento lá naquele centro, mas os médios lá não eram bons. Estou procurando um centro que os médios sejam bons, né? Eu estou procurando um centro que não seja muito grande, porque senão você vai lá e aquele montão de gente, ninguém dá uma atenção para você, né? Estou procurando um centro que tenha um acolhimento. Então essas pessoas estão centradas nelas mesmas ainda. Não dá para dar fruto, elas estão centradas em si mesmas. A raiz pode estar um pouquinho mais profunda,
Pode estar só um pouquinho mais profunda, mas não teve força para o crescimento ainda, né? Então vejam bem, aí ele diz assim: bom, no calor da prova nós não conseguimos ir em frente, o sol nos ressecou, o sol da prova nos ressecou, né? Ele fala que para a gente, o Hamed explica que toda a nossa base psicológica, toda essa nossa bagagem de experiências de antes, né? Elas são raízes do passado, são raízes do passado, são sumos da experiência passada que nós trazemos em nós, incorporamos em nós e que nos dão manutenção no presente. É o que a gente já fez que nos dá manutenção no presente. Não pense que a gente um dia falou assim: bom, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já é espírita faz tempo? Tem algumas pessoas que... Quem aqui já é espírita há algum tempo? Todo mundo novinho? Nossa Senhora, todo mundo bem novinho, que delícia! Papelzinho em branco, assim, ótimo para pôr impressão, né? Vejam bem, todos nós que estamos há muito tempo, ou há pouco tempo, ou estamos acabando de chegar, nós vamos ter uma reação diferente ao Espiritismo. Vamos ter uma reação diferente. O Espiritismo, eu me lembro, acho que eu já contei para vocês aqui, que eu tinha um amigo, há muitos anos atrás, eu tinha um amigo numa escola que eu lecionava, que era muito católico, ele tinha estudado no seminário. E toda vez que ele falava uma coisa, eu falava assim: mas o Espiritismo explica isso assim, assim. E ele ficava: que isso tem explicação? Porque para ele era tudo dogma, né? Então aí um dia eu dei o livro dos Espíritos para ele. Ele leu, li um pouco. Vocês espíritos são muito chatos. Falei: por quê? Vocês têm resposta para tudo. Oh, maravilha! Então, quando nós chegamos, tem resposta para tudo. Mesmo que a gente esteja assim no comecinho. Mas vamos pegar uma pessoa que começou faz muito pouco tempo. Quem começou faz muito pouco tempo aqui? Você faz pouco tempo? Quanto tempo faz? Meio ano. Meio ano? Tá fresquinha de tudo. Para jogar um monte de coisa aí na sua mente? Muito bem. Vamos comparar ela e quem já está pelo menos uns 10 anos? Tem bastante gente aqui, pelo menos uns 10 anos. Então vamos comparar vocês. Agora, quem tem 10 anos, desculpe, mas vou fazer uma comparação meio pejorativa, né? Pode ser que a pessoa que tenha 10 anos tenha vindo de encarnações anteriores com uma bagagem espiritual no sentido da religiosidade muito pequena. Alguém que foi várias encarnações materialista. E vamos dizer que ela, que chegou a meio ano, tenha vivido muitas encarnações dentro da religiosidade. Religiosidade no sentido de ligação com Deus, né? Então, as respostas de aprendizado de uma pessoa que está há 10 anos, que está começando agora a desenvolver a sua religiosidade, podem ser menores do que a resposta dela, se ela já tiver essa bagagem de outras vidas, de outras existências. Então vejam bem, é complicado a história de querer que a outra pessoa faça do nosso jeito. Cada um de nós tem o seu tempo certo. Aí vai dizer assim, vocês podem dizer assim: eu estou há 10 anos, mas eu já estou bem adiantado, né? Já estou no meu processo de iluminação bem adiantado. Acredito. Pode ser que tem gente que está aí há 40, 50 anos e que ainda não se modificou. Eu me lembro de uma história que tem no livro Herdeiros do Novo Mundo, que foi escrito pelo André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Ele conta de um médium. Eles analisam, é o Dr. Bezerra com uma equipe analisando situações de olhos voltados para o momento da transição que nós estamos passando, né? Então, ele analisa algumas pessoas e tem lá um médium, que é médium há 30 anos. Trabalha na casa espírita, tudo certinho, vai lá direitinho, tal, não sei o que, não sei o que. Então, quando você vê a história dele, o que é que você espera? Você espera que ele esteja absolutamente pronto para a fase de transição. Aí começa a contar a história do cotidiano, do dia a dia. E ele queria receber ele queria um dinheiro para ele,
para um negócio que ele queria fazer. Então ele sabia que tinha um rapaz que tinha dinheiro. O rapaz falou assim: olha, eu preciso me separar da minha mulher, porque a minha mulher, eu estou sofrendo demais com ela, né? Não tenho condição de continuar. Você não podia pedir para os espíritos para eles me darem uma ajuda para ser uma separação calma, razoável? E aí ele então pensou: se eu conseguir isso para ele, lá no centro, porque lá no centro tem um monte, a equipe espiritual é muito boa, resolve tanto problema para tanta gente. Eu estou lá há 30 anos, não custa nada eles quebrarem o galho para mim, né? Então ele fala: vou levar ele lá. Se eles ajudarem ele com a mulher dele, eu vou ficar completamente bem. Ele vai me dar o dinheiro. Mas o que ele faz? Ele leva o indivíduo, sem avisar para o diretor da reunião, ele leva o indivíduo para a reunião mediúnica. Quem aqui já participou de reunião mediúnica? Poucas pessoas, né? Por quê? Porque as reuniões mediúnicas são restritas. Por que elas são restritas? Porque precisa de um preparo muito grande para estar na reunião. Ele levou um homem lá que não sabia nada de nada. Chegou lá, um espírito se comunicou durante a reunião e falou para ele assim: você vai pagar o que você fez. Você me matou para ficar com os meus bens. Socorro, né? E foi descoberto ali no momento que um espírito completamente descontrolado, numa reunião em que esse espírito devia ser ajudado. Olha, entenderam por que a gente não vai à reunião mediúnica, conversar com o espírito, doutrinar espírito, se nós não tivermos um alicerce muito grande e não tivermos aprendido muito bem a lidar com essas situações? Então, esse era a mentira do homem. Aí você olha aqui e fala assim: puxa vida, mas como que uma pessoa que trabalha há 30 anos numa casa, é médium há 30 anos, como é que ele não sabe que ele não pode fazer isso? Ele sabia que não podia. Se ele não soubesse, teria perguntado para o dirigente. Mas por que ele fez isso? Para conseguir o dinheiro. Então, presta atenção, ele tinha aprendido muita coisa, ele estava pronto para uma nova etapa de modificação no planeta de regeneração da Terra, onde tudo é amor. Ele estava pronto? Não estava pronto. Então, por isso que eu estou comparando aqui a gente. Pode ser que você esteja aqui há 5 dias, pode ser que esteja aqui há 30 anos. É o que você já fez que te constitui agora uma pessoa capaz de aprender e realizar o máximo. Aí você vai pensar assim: xiii, eu não sei o que eu já fiz na vida. Eu não sei como é que foram as minhas encarnações anteriores. Eu não me vejo pronto. Tem alguém aqui que se vê pronto? Prontinho para ir já para o planeta de regeneração? Bom, vamos contar com o seguinte: existe misericórdia divina. Estamos todos salvos. Existe misericórdia divina, né? Não, como disse, tem um livro do Manuel Filomeno, que o Divaldo psicografou, que diz que no planeta de regeneração não vai ter anjo, né? Então nós estamos aí com uma certa possibilidade de ir para o planeta de regeneração, né? Só que o que nos cabe agora não é pensar se a gente vai ou não para o planeta de regeneração. O que nos cabe agora é pensar que cada um de nós tem um tempo certo de desenvolvimento espiritual. Nós falamos no início que em relação às pessoas que estão conosco, que nós tentamos forçar, tal. Nós vamos voltar para nós, o nosso tempo certo. Qual é o nosso tempo certo? Qual é a bagagem que eu trouxe da outra encarnação? A bagagem que eu trouxe da outra encarnação, ela aparece em mim na minha forma de agir na vida. Ela aparece em mim na minha forma de ser compassivo, de ter compaixão da dor do outro. Na minha forma de olhar para mim mesmo e me reconhecer um filho de Deus, em aprendizado, em crescimento, sendo amoroso, obedecendo o Cristo. Porque o Cristo não disse que nós tínhamos que amar o próximo como a nós mesmos? Que foi isso que a gente veio aprender aqui na Terra? Então, é esse processo de amor que nós temos que aprender. Vamos olhar para trás. Que semente somos nós? Ele disse lá, a parábola disse que jogou numa terra fértil e produziu 30, 60, até 100% de todas as sementes. Quem somos nós?
quanto o nosso campo é fértil, quanto é possível produzir da semente divina. Ainda não muito. Não dá para produzir 100%. Não tenhamos ilusão, não dá. Mas vocês conhecem alguém do nosso convívio comum capaz de produzir 100%? Não. Somos todos aprendizes. Somos todos espíritos que já viveram muitas vidas, mas que não aproveitaram assim tanto delas. Agora nós já estamos aqui, numa terça-feira à noite, sentados, ouvindo uma pessoa conversar conosco a respeito de uma parábola de Jesus e de como aplicar essa parábola de Jesus na nossa vida. Nós estamos muito melhores do que nós éramos. Nós estamos agora caminhando para ficar prontas em vários departamentos da nossa vida. Vejam bem, o mestre aceitava completamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo nível psicológico. Ele diz assim, lá na parábola, na complementação da parábola do item 18 ao 30, que Mateus explica a parábola, ele diz que a terra fértil, essa terra fértil é a terra em que, caindo a mensagem divina, essa mensagem divina produziu. Mas ele aceitava completamente que as pessoas não eram iguais, que as pessoas estavam no seu tempo certo. E ele não acreditava em nivelamento psicológico. Por isso que ele lançou a parábola do semeador como se nós fôssemos terrenos diferentes. É preciso que nós compreendamos que a nós somente compete semear. Eu posso estar aqui com os meus filhos, eu tenho 4 filhos, né? Posso estar com os meus 4 filhos, dando o melhor de mim a vida toda, porque eles já são adultos, né? O melhor de mim a vida toda. Eu posso ter exemplificado ao máximo para eles, cada um absorveu do seu jeito. O meu pai era foi muito católico a vida inteira. E a minha mãe, desde que eu me lembro, a minha mãe era espírita. Mas não havia espiritismo dentro da nossa casa, porque ele não permitia. Toda a vida espírita dela foi feita fora da nossa casa, né? Mas o meu pai, todos os dias, às 6 horas, ele trabalhava, ele era vendedor de verduras. Ele tinha uma horta imensa e trabalhava na horta dele. Mas chegava 15 para 6, ele nos chamava a todos, nos sentava na cama e rezava conosco. Ele nos ensinava a rezar, do jeito dele. Até hoje a gente brinca que ele rezava, éramos meus 2 irmãos, um mais velho, um mais novo, eu, e as pequenininhas não ficavam e os maiores também não, né? Ficávamos nós ali e ele rezava aquela prece que é para a pessoa que está no caixão, né? O Requiem Aeterna. E como ele era italiano, ele rezava em latim. E a gente ria o tempo inteiro, né? E o meu irmão dizia assim, para mim não serviu nada aquilo. Nós ficávamos sentados ali, falei para ele, não serviu nada para você. O outro é católico até hoje, não sei como é que é dentro dele, mas ele vai lá à missa, faz as coisas dele até hoje. E eu continuo carola do mesmo jeito. Então talvez meu pai semeou a forma dele de se ligar com Deus e cada um absorveu a sua maneira. Então nós vamos, ele diz aqui, o Hamed diz, somente nos compete semear, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura da colheita dependem da chuva, da determinação humana e do solo generoso da psique, da parte psíquica do ser, onde houve a semeadura. Você semeou na mente dele. Como ele vai reagir depende da determinação dele de querer ir em frente. Depende de quanto ele já aprendeu antes para que o solo seja perfeitamente fértil para desenvolver as sementes, né? Eu gostaria de encerrar a nossa reunião de hoje, nossa reflexão de hoje, com algumas frases dos nossos irmãos espirituais. São 2 frases
três frases da Joana de Ângeles e uma frase do Dr. Bezerra, para que ela ficasse na nossa mente, para que a gente refletisse. Antes de falar as frases para encerrar, eu quero convidar vocês para um exercício fantástico de vida, que é amar a si mesmo. Amar a si mesmo com todos os defeitos que nós temos. Existe um exercício psicológico, existe um caminho psicológico de solução de problemas que começa dizendo assim: apesar de eu ser assim, 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 ou apesar de eu estar assim, assim. Vamos pegar um exemplo. Apesar de eu achar, vocês vão completar o vãozinho, tá? Apesar de eu achar que eu ainda não consigo, preencham um vãozinho aí na cabeça de vocês. Fazer tal coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente, desse jeito que eu sou. Porque na hora que eu me aceitar profundamente, eu estou pronto para ir em frente. Estou pronto para mudar tudo que tem aqui que não esteja bom. E caminhar muito para frente. E a hora que eu aprender a me aceitar, eu vou aceitar todas as pessoas ao meu redor, porque eu vou ter muito claro para mim que cada um tem o seu tempo. E que eu só preciso semear e respeitar o tempo do outro. E respeitar o meu e me valorizar. Porque diz a Joana de Ângeles que uma das coisas que atrapalha mais o espírito assim que ele desencarnou, é o complexo de culpa. E nós somos os reis da culpa, né? Então, você vai lá, você está cheio de culpa, por mais que os espíritos queiram te ajudar, os espíritos desenvolvidos, os mentores espirituais queiram te ajudar, se você ficar no complexo de culpa, você não consegue ser ajudado. Então vamos nos valorizar e nos colocar, nos amar e saber, nos aceitar por termos o nosso tempo, por sermos quem nós já somos. Joana diz: toda vez que a pessoa tenta uma conscientização íntima, o encontro com o ser profundo dela, a busca interior pelas coisas que ela tem de melhor, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão, impedindo a experiência. O mundo come a gente pelas pernas, não é? Ela diz também: a aquisição da consciência é um processo lento e profundo, porque se encontra lá dentro do germe do ser. Como a pérola preciosa está na concha escura do molusco. E o que é uma pérola? A pérola é produzida por uma areia que fere o molusco e ele vai envolvendo ela com um nácar e ela vira uma pedra preciosa, né? Esse é o nosso processo, fazer com que as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos enganos sejam envolvidos pelo nosso amor de maneira a transformarem-se em pérolas na nossa vida. E o Dr. Bezerra diz: quantos de vós aqui presentes darão frutos? Quantos de vós que estão aqui vão permitir que tudo que vocês escutaram e escutem se enraize, transformem a vocês mesmos e sigam adiante se transformando nesta árvore que dará frutos e que vão gerar boas e novas sementes. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê coragem para sermos nós mesmos, para nos amarmos além da nossa própria capacidade de amar, para ter paciência com as pessoas que não são como nós queremos que elas sejam e para perdoá-las por isso. Que Jesus nos abençoe.